Vamos montar agora um sistema off-grid bom e barato e eficiente, com baterias LiFePO4, apenas duas placas de 150 a 160 watts, com um pequeno inversor, um pequeno banco de baterias LiFePO4 de 52 Ah, eficiente para pequenas cargas como uma TV, um ventilador ou iluminação. Você ficar aí umas 10 horinhas com a iluminação, com uma TVzinha ou com um ventilador ligado, como os inscritos pediram aqui no canal, um pequeno sistema de energia solar off-grid que vai te ajudar a dar uma economizada durante o dia e ainda ter umas 10 horas de autonomia com uma pequena carga. Tudo isso, o esquema completo, e eu te ensinando, narrando passo a passo essa montagem com todos os itens, deixando aí os links e a descrição completa na descrição do vídeo. Tudo bem explicadinho e ainda tirando suas dúvidas. Vamos para essa aula agora. E o esqueminha, vou pegar essa foto aí do esquema, vou jogar no grupo de desconto e deixar disponível para você baixar esse sisteminha off-grid. Esse é bem fácil, bom, barato, super fácil e eficiente com LiFePO4. Vamos conferir agora. Vamos lá, pessoal, mais um vídeo aqui com um projeto de energia solar off-grid, gratuito, esquematizado e comentado para que vocês aprendam a montar e entendam sua montagem. Hoje a gente vai fazer aqui a montagem, o esqueminha de um projeto de energia solar off-grid bom e barato, utilizando o banco de baterias LiFePO4, tudo dimensionado para que ele funcione sem estar desligando as baterias, sem estar dando nenhum problema. A gente pode fazer aqui algumas alterações, que pode ter alguma melhoria nesse sistema, mas a gente vai começar com o mais básico, mais barato, mais enxuto, que foi o que foi pedido por alguns inscritos, e aos poucos a gente vai comentando aqui as melhorias para aumentar aí a potência e a autonomia. Inicialmente vamos fazer esse projetinho com um banco de baterias LiFePO4 aí que tem uma excelente autonomia, uma excelente durabilidade. Você já conhece aí as baterias LiFePO4 que tem aí de melhor, que a gente acessa aí ainda custo-benefício para sistemas de energia solar off-grid e armazenamento. Um banco de 4 células de 52 Ah de 12,8 volts. 4 células em série, como você já sabe, cada célula 3,2 volts, em série vai dar 12,8, 52 Ah de capacidade. Descarga 1C, posso puxar hoje 52 Ah desse banco, recarga meio C, em torno de 26 Ah de recarga. Vamos utilizar como fonte aí duas placas fotovoltaicas de 150 ou 155 até 160 watts. Tem disponível aí as três. Se conseguir achar de 160 melhor, a de 155 melhor também, e a de 150 também vai funcionar. As de 160 vai conseguir aí a recarga máxima do sistema, mas a diferença é muito pouco de uma para outra, então não se prenda a isso. Entre 150 e 160, duas plaquinhas solares para esse sisteminha. Como é que a gente vai fazer aqui a montagem? O que é que a gente vai contar? Com um controlador de carga MPPT de baixo custo, MPPT real, de 30 amperes. Pode ser outras marcas, mas a gente deixou aí para vocês algumas opções que está excelente custo-benefício. Um inversor inicialmente de 600 watts nominal, potência real, 1200 watts pico. Também pode ser substituído por outros que a gente está botando aqui no cantinho, o de 1000 watts ou de 1500, mas vou explicar por que a gente fez com 600 para ficar casadinho todas as proteções e depois aí a melhoria desse sistema. Vamos falar de autonomia, potência máxima, todas as descrições dos componentes, a corrente, a tensão, tudo certinho. Vamos explicar agora para vocês. O sistema de proteção adicional que eu já coloquei aqui, vou comentar. Sei que o ponteiro do mouse fica pequeno no vídeo, então dá um zoom no vídeo aí, aumenta a tela toda e eu vou comentando devagar para vocês irem entendendo. A associação das placas aqui, a geradora, duas plaquinhas de 155 watts em série
Essas placas têm característica do seguinte: ela gera aí uma tensão em circuito fechado em torno de 17,9, 18 volts por 8,38 amperes cada uma. Então, em série, essa tensão vai dobrar, dos 18 vai lá para 36 e a corrente vai se manter em torno de 8,38 amperes nessa série aqui. Passa por esse porta-fusível solar. É opcional? É. Eu uso nas minhas montagens, mas se você não quiser gastar com esse porta-fusível, você pode passar aqui direto. Só que vocês vão ver que ele vai fazer parte de um sistema de proteção bacana que eu vou explicar já já. Esse porta-fusível geralmente suporta fusíveis até 30 amperes. E para esse sisteminha aqui, os dois fusíveis de 10 amperes, que é um porta-fusível bipolar, um fusível de 10 amperes já protege tranquilamente. A corrente máxima aí vai ser 8,38 de trabalho, então 10 amperes, que é a corrente nominal aí de venda, dá tranquilo para você trabalhar. Depois ele vem para esse disjuntor, que você pode utilizar também para proteção e desconexão quando quiser desligar as placas solares. Esse disjuntor DC bipolar, 2 polos mais e menos, e com corrente também de 10 amperes. Como a corrente aqui é baixa, 8,38, então 10 amperes para proteger aqui a entrada, a alimentação do sistema. E na saída desse disjuntor aqui você vai ligar um DPS solar. A descrição dele tá eu vou deixar a listinha completa, todo desse circuitinho aqui na descrição do vídeo, então já está aí o DPS para você escolher com a tensão mais baixa disponível nesse anúncio. E aqui a ligação ao terra, vai uma ligação aqui da saída do DPS aqui do terminal do terra para uma barra de aterramento e vem um fio terra aqui lá das placas solares para uma barra de terra com a bitola, tá? Se puder 4 milímetros. Querendo economizar 2,5, menos do que isso não, pessoal, pelo menos 2,5 aí, ideal 4 milímetros vindo da placa solar e a saídazinha do DPS para uma barra, e se puder utilize uma barra individual só para isso, para as placas, e a saída do DPS, que é aqui a barra que vai receber surtos atmosféricos ou surtos industriais, então utilize essa barra só para isso aqui. Saindo do disjuntor aqui DC das placas, vem a entrada PV aqui do controlador, um MPPT de saída de 30 amperes até 30. E quantos amperes vai gerar essa associação de placas? Num sistema de 12 volts, aqui ó, o sisteminha de 12 volts, a entrada do inversor e saída, pode ser 110 ou 220 volts, você que vai escolher. E a entrada para esse sisteminha aqui, esse é de 12 volts de entrada, baixa potência, sisteminha barato, econômico, com um banquinho, um pack, um pacote de LiFePO4 de 12,8 volts, 52 amperes. Essas baterias, o link também está na descrição do vídeo, com desconto aí para vocês, um excelente custo-benefício. Sobre taxas, as baterias LiFePO4 não fazem parte do Remessa Conforme. São taxadas? Sim. Eu comprei essas 4 baterias que eu vou mostrar aqui para vocês. Nesse link aí, vendedora Kingball, ela não passa pelo Remessa Conforme, e a média da tributação desse pack aqui de banco de baterias, porque cada caixa vem só com 2. Então eu paguei R$ 67,00 em uma, a outra veio 72 amperes na outra caixa. Essa é a média que eu paguei nas 2 caixinhas, 60 e pouco em uma, 72 na outra. Ela não cobra na hora, mas vai cobrar quando chegar aqui no Brasil, mas a média é essa, comprando nesse link pela Kingball. Geralmente é isso, pode ter mais variação para mais ou para menos, pode, cada estado aí tem sua variação, estou falando a nossa média. E esse banquinho de LiFePO4 aqui, 12 volts. Bom, como eu estava dizendo, controlador de carga MPPT 30 amperes, e a corrente máxima que vai produzir esses 300 até 320 watts em placas vai dar em média 26 amperes. Então, se eu produzo pico de 26 amperes em 12 volts com essas placas, um controlador de 30 está com folga ainda de 4 amperes na saída. Dá para atender tranquilamente. Posso botar logo um MPPT de 40? Se puder, ótimo. Como o projeto é bem chutinho, visa o custo-benefício, a gente colocou de 30 que atende o projeto. Mas se você for expandir e quiser gastar mais um pouquinho com o de 40, tá ótimo, pode comprar.
A fiação que vem das placas, geralmente essa fiação aqui das placas até o porta-disjuntor, para o disjuntor DC, para o DPS, até a entrada do controlador de carga, eu recomendo 6 milímetros. Mas como ele ainda está trabalhando com a corrente baixa, você está com pouco dinheiro, quer economizar, até 4 milímetros, aí até 2,5 você consegue. Mas se você tiver uma distância muito longa das placas até a entrada do controlador e um fio mais fino, você vai ter uma perda de potência aí das placas. Então, quanto mais grosso o fio, menor a perda no meio do caminho, pois estamos trabalhando com corrente contínua. A perda é diferente da corrente alternada. Quanto mais distante, mais perda. Na alternada também tem, mas nem se compara com a de corrente contínua. Então, até aqui a entrada do controlador, 6 milímetros, 4 e 2,5, como eu expliquei agora. A preferência é o mais grosso. Da saída do controlador ao banco de baterias, a gente gosta de trabalhar com barramentos, porque o barramento ele facilita a ligação. Aqui, ó, esses barramentozinhos aqui, eu deixo o link dele também, que eu utilizo bastante. Já cheguei a comprar esses aqui um pouquinho mais barato, depois me arrependi, porque fica faltando depois terminais para a gente expandir o sistema, ligar outros aparelhos. E aí eu preferi comprar esses maiorzinhos, um pouquinho mais caro, pouca coisa mais cara, mais corrente, bem maior, e a possibilidade de expandir, de associar vários bancos de LiFePO4 depois. Então é bem legal, que tem aí no Mercado Livre, no link que eu deixo também na descrição do vídeo. Então, na saída do controlador aqui, ó, saída para o banco de bateria, primeiro a gente liga no barramento. Do barramento para o banco de baterias LiFePO4, a gente passa por um disjuntor. Vou ter um disjuntor aqui tripolar, 3 polos. E aí eu vou explicar para vocês o porquê, que aqui tem um sisteminha de proteção que você pode fazer. Mas vamos para o dimensionamento aqui. Como é um disjuntor de altíssima corrente e a gente pode expandir nosso banco de baterias no futuro, então o ideal é que você comece aí, garanta pelo menos um de tripolar de 100 amperes ou até mais, 125, porque ele é para proteção aí de curto, para proteger aí não pegar fogo na fiação. Ele não é para estar controlando aqui essa corrente do banco de baterias da BMS. Ele é só para proteger o circuito de fiação. Então, um disjuntor entre. Aí qual é o mínimo que você pode utilizar aqui? O banco de baterias nesse 52 amperes hora. Então, no mínimo aí entre 60 a 120 amperes. E por que tripolar? Veja, a saída do banco aqui positivo está ligado no positivo do barramento, através do disjuntor. A saída do banco LiFePO4, veja, aqui a gente ensina no canal a montar esse banco. Não é o tema do momento, montar esse banco. Mas o banquinho montado, as 4 células com a BMS, quais os terminais que você vai ter aqui? O terminal positivo do banco de baterias, que vai direto aí no barramento, através do disjuntor, você vê a ligação aí do disjuntor tripolar, e tem aqui o negativo que sai da BMS do terminal P-. O B- da BMS vai ligado aí no banco de baterias e a saída P- vai no disjuntor. E vocês vejam aí, sobra um polo nesse disjuntor tripolar, e aí eu vou explicar para vocês agora o que é esse terceiro polo aqui. Vamos comentar a BMS. É uma BMS Dali BMS de 60 amperes. É uma BMS Smart que a gente entra pelo celular, configura ela e vamos configurar para descarga máxima 52 amperes hora, que é a capacidade do PEC, e vamos colocar a corrente de recarga até 26 amperes, que é meio C, corrente desse banco. Também tem vídeo no canal ensinando a fazer essas configurações na Dali BMS. Posso botar uma BMS maior de 60 amperes? Pode. Calculei tudo com custo-benefício para ficar amarradinho nesse projeto. Botei a de 60 para esse banquinho, porque nós vamos comentar já já a autonomia desse sisteminha, as cargas que podem ligar, os aparelhos, para que foi essa finalidade. E então, aqui BMS de 60 amperes e o cabo, Tarcísio, o do MPPT para o barramento. Olha, veja, desse MPPT só vai sair 30 amperes no máximo desse MPPT. Se fosse um MPPT de 40, eu já recomendava sair fios de 10 milímetros entre o MPPT e o barramento. Como é um de 30 amperes, pode sair também aqui o de 6 milímetros até o barramento. Já o do banco de baterias LiFePO4, ele tem aqui
como ele tem corrente máxima de 52 amperes, esse pack de baterias aqui, então a gente está utilizando cabo também de 10 mm, porque 10 mm chega a 50, 52 amperes. Pode usar também 16, mas a BMS vem em média aí, a própria BMS vem com cabo de 10 mm, essa aqui, porque a corrente máxima aí não passa de 60 amperes, então ela vem com cabo de 10 mm. E do barramento ao inversor é onde a gente utiliza aí os cabos mais grossos. Eu recomendo não trabalhar em sistema de 12 volts com um cabo de menos de 25 mm. Pode trabalhar com 16, nesse caso aqui que o inversor é pequeno, é de 600 watts nominal, 1200 pico, pode. Mas quanto mais grosso um sistema de 12 volts, melhor, maior o desempenho. Então, mínimo 16 milímetros do barramento até o inversor, passando por esse disjuntor aqui. E o mínimo foi 16, em média até 35. Eu trabalho com 35 milímetros aqui no meu sistema, para sistema aí com determinada potência. Esse aqui, como é pequeno, 600 watts, aí inicialmente daria para botar 16 milímetros do barramento e o inversor. O disjuntor aqui de proteção do inversor, na verdade que vai ao inversor, mas também protege o cabeamento, a gente também vai pensar num disjuntor de alta potência, de alta corrente, de pelo menos aí uns 60 amperes, porque depois você pode expandir, e o objetivo dele não é para proteger de sobrecorrente, é para proteger de curto, para não pegar fogo no cabeamento. Então, você pode até obedecer o mesmo padrão aqui. Vou botar um de 63 amperes aqui no banco de bateria, vou colocar 63 amperes aqui, vou colocar um 100 aqui, vou colocar um 100 aqui também. É mais para proteger a fiação em caso de curto-circuito. Então, para expandir no futuro, bote disjuntor robusto aqui. O inversor, como eu disse, é um inversor da SwePower de 600 watts para esse projeto, com entrada 12 volts e saída tanto faz, 110 ou 220, depende de você escolher a tensão de saída alternada de acordo com os seus equipamentos. É bem tranquilo quanto a isso. E por que de 600 watts? Veja, pessoal, nesse sisteminha aqui, no banco de LiFePO4 de 52 amperes, nós temos um banco que pode puxar potência de pico de 665 watts. É a carga máxima que a gente pode puxar. Por quê? Porque ele pode puxar até 52 amperes em 12.8 volts. Então, 52 amperes vezes 12.8 volts, 665 watts. Se eu botar um inversor de 1000 watts aqui e tentar puxar 1000 watts, ele vai puxar mais de 52 amperes do banco de bateria. A BMS vai reconhecer como sobrecorrente e vai desligar o sistema vai ficar estável. Ah, mas eu não vou puxar essa carga. Então, se você consegue controlar com a potência máxima que vai ligar no seu inversor, você pode tanto faz ligar um de 1000 watts ou um de 1500, desde que você não puxe mais de 665 watts-hora. Se você não tiver como fazer esse controle, bota o inversorzinho pequeno, baratinho, que é a ideia desse sistema ser bom e barato e eficiente, de 600 watts-hora, porque se você passar da carga de 600 watts, o SwePower vai desarmar o inversor e não vai deixar puxar do banco de baterias essa potência maior. Então vai ficar casadinho. E se você precisar de potência maior, você bota o inversor, sabendo que se você puxar, a BMS vai atuar, vai desligar o sistema. Esse sistema com bateria LiFePO4, a gente pode aí descarregar 80% desse banco de baterias, o que significa o quê? Dos 52 amperes-hora de capacidade, a gente pode descarregar 41,6 amperes-hora. Trabalha aí com descarga de 80% para que ele dure aí o determinado pelo fabricante. Baterias com 3.500 ciclos, podendo chegar em mais de 10 anos. E a potência de pico, como você pode utilizar até um C de descarga, 665 watts. Autonomia, 41,6 amperes, porque 80% que você pode descarregar, vezes 12,8 volts, autonomia de 532 watts-hora. Se eu ligar uma carga de 532 watts na saída do inversor de 600, vai funcionar? Vai, durante 1 hora direto. Então sua autonomia será 1 hora. Se eu ligar um ventilador e 2 lâmpadas que dê em média 50 watts, você vai ter autonomia de 10 horas com essas cargas. E isso eu estou falando à noite, sem produção de energia, através das placas solares. Quando não tiver produção, só o banco de baterias. Durante o dia, você vai estar enviando aí, em média, aí 300 watts pico,
300 a 320 pico, dependendo da sua região, geralmente fica ali em 70 a 80% dessa capacidade. E aí você vai calcular, eu estou mandando 250 watts pelas placas solares e estou consumindo 100, o restante está carregando seu banco de bateria. Estou mandando quase 300 e estou consumindo 200, então 100 watts vai estar indo para o banco de baterias. Durante o dia você vai ter um uso mais tranquilo aí do seu sistema e durante a noite você vai depender da autonomia do seu banco de baterias. Seguindo o nosso circuito, temos aqui a saída de corrente alternada do inversor, temos um disjuntor AC, que aí sim a gente utiliza esse disjuntor para proteger também o inversor no caso de curto e de sobrecorrente, porque aqui, vamos olhar, 600 watts em uma tensão de 127 volts, nós vamos puxar 4,72 amperes. Posso aí colocar um disjuntor, em média 5 amperes aqui, AC, um disjuntor AC de 5 amperes. Se eu puxar mais do que isso, o próprio disjuntor vai desarmar, não deixando sobrecarregar o inversor. Então, quanto mais próximo aí dessa corrente máxima utilizada na potência máxima, você pode proteger o seu inversor. Se for 220 volts, aí ele vai puxar 600 watts, 2,72 amperes aqui na saída AC. Então o disjuntor teria que ser menor ainda, na casa dos 3 amperes. Não sei se tem esse valor comercial, teria que dar uma pesquisada. E depois do disjuntor a gente tem aqui o famoso relé digital. Esse modelinho aqui tem aí na descrição do vídeo, relé digital. O que é que a gente faz aqui? Configura tensão de início, tensão final, alguns segundos para ele liberar a tensão para aqui a automação. Por quê? Porque quando a gente liga esse inversor aqui, alguns segundos ele vai subir nessa tensão de 0 até chegar em 110 ou até chegar em 220. Se você ligar seus aparelhos com essa tensão subindo, você pode danificar seu inversor ou os aparelhos. Então esse relé digital aqui, você ligando dessa forma, você vai programar quantos segundos você quer, geralmente 5 a 6 segundos, e só depois disso é que ele vai liberar a tensão e a corrente para a automação. Ele segura, depois de 5 segundos ou 6, quando atingir a tensão correta, o 110 ou 220, é que ele vai liberar. Sem contar que você pode fazer inúmeras programações, inclusive a da corrente. Você pode até, se quiser, eliminar esse disjuntor aqui, só que aí você vai depender totalmente digital aqui, por isso que eu deixo o disjuntor manual. Mas você pode, vou botar um disjuntor de 10 amperes aqui só para me desligar quando quiser e fazer a configuração de corrente aqui de proteção do inversor no próprio relé digital. Você vai programar aqui, eu só quero que ele desligue quando puxar mais de 4 amperes. Então você vai setar aqui essa corrente e ele vai entrar em proteção ou vai desligar quando a corrente passar desse nível que você configurou. E onde é que eu aprendo aqui como configurar esse relé? Tem uma aula de quase meia hora aqui no canal ensinando todas as funções. Eu vou deixar o link dessa aula como configurar esse relé também aí na descrição do vídeo. E aí você vai aprender a configurar esse relé digital. E aqui a famosa chave ATS, onde a gente tem a entrada de energia da concessionária, a entrada aqui da saída do inversor e essa corrente aqui, essa mais e menos aqui, o vermelho e preto, o monitoramento da tensão do banco de bateria. Você vai puxar um fiozinho, pode ser até de 1,5 milímetro a 2,5 e vai ligar aqui no barramento. Ele vai medir a tensão do banco de baterias e você vai programar aqui, eu quero que quando o banco atinja 12,5 volts, ele desligue da solar e vá para a concessionária. Tudo baseado com o monitoramento que vem aqui, essa entradinha que vem do barramento até chegar na ATS. E aqui a saída AC da automação, que você vai ter ora energia da solar, ora energia do inversor, de acordo com sua programação. Também tem vídeo exclusivo do canal aqui sobre a configuração e montagem completa dessa chave de automação ATS. Se eu quiser usar sem, pode? Pode. Você vai cortar essa fiação aqui de monitoramento do banco de baterias e você vai ligar suas cargas diretamente aqui na saída do relé digital. Fizemos aqui um aterramento para o inversor, que é um aterramento AC na carcaça do Sweep Power, e aí vamos trabalhar só com essas duas barras de aterramento. Não vamos trabalhar com a terceira barra para banco de baterias, porque os fabricantes estão recomendando não aterrar o banco de baterias LiFePO4, dizendo que é suficiente o aterramento aí
do inversor, o aterramento da carcaça do sistema AC em uma barra e o sistema de surto aqui, aterramento do sistema de surto ligado na placa e no DPS já é suficiente. Que o banco de baterias LFP4 vai utilizar aí a proteção da carcaça do inversor, caso tenha algum surto direcionado ao banco, ele vai dissipar aqui na carcaça. Então o aterramento funcional AC já vai proteger esse sistema também. Dúvidas aí sobre esse sistema, pessoal? Vocês vão colocar dúvidas aí nos comentários. Eu posso expandir o banco de baterias aqui? Pode, você pode dobrar o banco de baterias. Dobrou o banco de baterias, você já pode aí trabalhar com inversor até 1000 watts, 1200. O que é que vai acarretar aqui? Como a gente manteve o número de placas, o carregamento vai ser lento. Aqui só vem 26 amperes no máximo. Para carregar um banco, por exemplo, de 100 amperes, aí já seriam 4 horas, porque no máximo é 26 horas, 4 a 5, porque aqui é pico, viu, pessoal? Mais do que isso, teria que aumentar o número de placas e aí aumentar também a capacidade em corrente do controlador de carga. Os inversores não tem nenhum problema trabalhar com 600, do de 1000 e o de 1500 para a futura expansão, mas que nesse sistema você não pode drenar mais do que 664 watts, 665 watts de potência de saída nesse inversor, para não danificar aí o seu sistema, não puxar mais corrente do banco de baterias e estar desligando o seu sistema. Acho que é só, pessoal. Por enquanto é isso. Vamos fazer aí o vídeo na sequência da expansão do sistema, transformando aqui num sistema mais robusto em 24 volts com mais potência. E autonomia, como eu disse, era um sistema para TV, lâmpadas ou ventiladores. Você vai mesclar de acordo com a autonomia que você quer. Sistema de 532 watts-hora de autonomia. Se você utilizar 50 watts-hora, 10 horinhas. E isso trabalhando nos 80%. Nos 80%, viu? Já é você só drenando 41,6 amperes do sistema de 52 para a sua bateria durar o máximo possível. Se puxar 250 watts, 2 horas. 532 watts, 1 hora. 53 watts, 10 horas de autonomia. Aí depende do que você vai ligar. Eu quero de noite só ligar um ventilador e uma lâmpada. Vai dar 40 watts, então você vai ter uma autonomia de mais de 12 horas sem produção de sol. Sisteminha simples. Quer dobrar isso? Dobra o banco de baterias. Aí, ao invés de 10 horas, vai para 20 horas. É assim que funciona, pessoal. Para quem ficou, pessoal, sisteminha de proteção que a gente ia esquecendo. Vamos lá. Por que esse disjuntor tripolar aqui? Para ligar onde? Qual é a proteção adicional? Por um acaso, alguns controladores de carga MPPT, se você desligar o disjuntor entre o banco de baterias e o controlador de carga, ele pode perder a tensão de referência e pode danificar isso durante o dia com as placas solares ligadas em pleno funcionamento. Aí às vezes desliga aqui o disjuntor sem querer e as placas continuam mandando tensão para o controlador, ele perde a referência e pode queimar. Então, para que esse disjuntor tripolar, 3 polos aqui? 2 polos estão fazendo aí a proteção do positivo e do negativo banco e tem esse polo sobrando. E aí, nós do canal, há 2 anos atrás, desenvolvemos um sistema de proteção onde você pode pegar esse fiozinho aqui, ó, veio o positivo das placas, passou pelo porta-fusível. Essa ligação entre o porta-fusível aqui, ó, o positivozinho, entre o porta-fusível e o disjuntor, você pode tirar esse fiozinho e aí esse fiozinho aqui na saída do porta-fusível, você vem a rodeia aqui, ó, liga na parte de cima do tripolar, nesse polo aqui que está sobrando, que é independente, e a parte de baixo aqui, ó, volta para o disjuntor. Então, antes de mandar esse positivo aqui para o disjuntor, para o MPPT, ele passa por esse outro disjuntor aqui em série. E aí, se por um acaso você desligar esse disjuntor tripolar, que é uma alavanca só, desligou o banco de baterias, ele vai cortar um polo aqui das placas e aí não vai queimar seu controlador. Esse é o sisteminha de proteção. Entenderam?